Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele. Sejam bem-vindos a mais um vlog, então, aqui do Abdução Literária. E, gente, saudades! Fazia um tempinho, então, que eu não gravava vlogs. Eu andei gravando muitos vlogs ao mesmo tempo. E aí, cansei um pouco. Aí, eu tirei umas férias de vlog. Não sei se vocês perceberam, mas oficialmente estou de volta e acabei de gravar um unboxing. Eu não sei se o unboxing já vai ter ido ao ar pra vocês, porque eu vou fazer ele meio que em fases. Acho que não. Mas eu fiz um unboxing, então, desse livro que chegou pra mim hoje, que é O Destruidor de Mundos. Destruidor de Mundos, não tem nada de O, não. E, gente, olha essa capa. Olha, tem um relevinho. E eu não li nada ainda dessa autora, Victoria Aveyard. Tinha muita vontade de ler algo dela, porque eu sigo ela no Twitter, gosto das coisas que ela posta e tal. Só que eu não queria ler A Rainha Vermelha, porque eu sinto que já me passou minha fase, sabe? Com esse livro, eu não sabia se eu ia gostar. E até que ela anunciou, então, esse lançamento aqui. E aí eu comecei a entrar na hype, vi pessoas recebendo esse livro aqui. E aí, né, gente, fui notada pela editora seguinte. E aí eles me enviaram e eu fiquei muito feliz. Não sei absolutamente nada sobre essa história. Vi, assim, alguns comentários, mas não sei nada. E o que eu fiquei feliz, gente, é que é um calhamacinho. Eu não sabia, eu pensei que fosse um livro menor. E, gente, eu amo calhamaço, vocês sabem. Ainda não sei se é volume único, se é trilogia, se é série. Eu não sei nada, gente. Tô falando sério quando eu falo pra vocês que eu não sei nada. Vou descobrir tudo durante essa leitura aqui. Então, eu não comecei ainda, acabei de fazer o unboxing. E, gente, veio, então, esse mapinha. Olha que legal. E é durinho, ó. Esse tipo de artezinha, assim, é legal pra colocar na parede. E veio também... Cadê? Esse marcador aqui, gente. Marcador transparente. Eu adorei. Já vou até colocar ele aqui no livro pra eu usar ele, então. E aí eu só vim fazer essa introdução agora e me comprometer com vocês, me comprometer com o vlog, porque eu preciso voltar. Eu sempre fico, eu vou voltar. Não, deixa, na próxima leitura eu volto. Então vocês vão me acompanhar lendo Destruidor de Mundos, certo? E na próxima vez que eu voltar, então, eu trago uma premissa, trago algo a mais sobre esse livro aqui. Só que o que acontece também, eu tô saindo de uma leitura que é um pouco mais densa, que é, então, Ascensão da Sombra. É um pouco mais densa, mas maravilhosa. Eu amo esse livro, é um dos meus livros favoritos de fantasia. Até então é o meu livro favorito da Roda do Tempo, mas não vem ao caso agora. E eu não sei como que é o ritmo desse livro aqui. Então, se ele for também um pouco mais denso, talvez eu precise intercalar aí com alguma outra leitura. E eu tava pensando em ler Arlindo, gente, ó. Não faz muito tempo que chegou pra mim, chegou, acho que no mês passado, né, que foi lançado então no Catarse, foi presentinho do Kaique. Eu amo ler quadrinhos assim, entre uma leitura e a outra, principalmente quando eu saio de um livro de fantasia para outro, ou quando eu estou fazendo leituras mais densas, né? Então, dependendo do ritmo que tiver, então, o Destruidor de Mundos, eu também vou ler Arlindo. Então é isso, gente. Pontapé iniciado. Só vamos. Até! But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody say me other thing? Going to do. Where's the life I... Vou falar pra vocês, quando eu vi esse mapa aqui, então eu sabia... Não, eu não sabia não. Eu desconfiava de que essa era uma história com um mundo bastante grandioso. Mas eu estou surpresa positivamente. Estou muito feliz com o andar da carruagem. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu já li isso aqui bastante. Muitas, dá pra ver? Muitas e muitas marcações. A maioria dessas marcações é sobre o enredo, é sobre o universo. Porque, gente, eu tô bastante feliz com essa história por enquanto, porque ela tá sendo mais complexa do que eu imaginei. Então, assim, estou muito feliz. E vou explicar pra vocês
um pouco do contexto, então, dessa história, né? Vamos falar, então, sobre esse mapa aqui, então, que eu já mostrei pra vocês. Esse que é Todala. Eu gosto como eles usam esse nome, Todala, porque é como se fosse a ala, né? E aí Todala é todo o continente. A gente tem um prólogo muito importante, com muitos acontecimentos e muitas informações. Eu fiquei até um pouco, gente, será que eu tô entendendo certo essa história? Porque eu tinha, como eu falei pra vocês, eu saí de uma história ali bastante complexa, entrei noutra, eu não sabia se eu ia conseguir, demorei um pouquinho pra entrar pra valer nessa história, mas aconteceu e já estou bastante intrigada com ela, né? Mas no prólogo a gente tem um mocinho que chama Andri e ele é um escudeiro junto com o seu guerreiro, né? E a gente tem outros guerreiros e assim, a forma como ele descreve os outros guerreiros, você sabe que você tá diante de uma batalha assim que promete ser bastante épica. E assim, conforme ele descrevia, eu falei, gente, eu não sei contra quem eles vão lutar, mas esse outro lado não tem a mínima chance. Mas assim, não é assim que as coisas acontecem, né? Acontece que eles vão lutar contra um feiticeiro e um outro indivíduo, pelo que sei, acho que é ele que tá encabeçando toda essa situação, que quer abrir o fuso. A gente tem fusos aqui nessa história, que é como se fossem aberturas, como se fossem, então, portais que podem abrir para outros mundos ou outras dimensões, né? E ter acesso, então, a outros mundos com criaturas diferentes. Por exemplo, a gente tem alguns outros humanos aqui que vieram de outra esfera, que vieram, ou seja, de outro mundo, e eles são conhecidos como anciões, né? Eles são conhecidos como imortais. Não é que de fato eles sejam imortais, mas assim, em comparação aos outros humanos que têm uma vida muito mais breve, é como se eles fossem imortais. Então a gente tem esse feiticeiro e esse outro guerreiro que querem então abrir esse fuso, que querem assim ter acesso a outras esferas, e tem esses guerreiros então que querem impedir que isso aconteça. E aí, gente, eu não vou falar pra vocês o que acontece, mas assim, é uma batalha, assim, a gente começa esse livro aqui com aquela batalha, a gente não sabe muito bem o que vai culminar tudo o que aconteceu ali. Só sei que dá errado, de alguma forma dá errado, e a gente precisa, assim, de novos heróis para combater o que quer que tenha acontecido ali, sabe? E o próprio escudeiro, o Andri, ele não consegue compreender o que aconteceu e o que aquilo vai resultar para o universo, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários se vocês estão entendendo. Se eu estou, assim, parecendo um pouco confusa, é porque eu achei o início um pouco confusa, mas eu espero ter conseguido explicar mais ou menos pra você, né? E aí no decorrer, então, da história, a gente vai conhecendo outros personagens. Quase que eu vim aqui ontem conversar com vocês, mas aí a gente teve ali acesso eu falo a gente, mas é eu. E aí eu tive acesso a outro personagem, a mais um ponto de vista, então eu vi que eu não estava preparada para vir aqui fazer uma contextualização para vocês. Então eu resolvi ler mais um pouquinho, me contextualizar melhor e vim conversar com vocês sobre o que se trata. Mas assim, gente, por enquanto eu estou curtindo bastante, como eu falei pra vocês. É o meu primeiro contato com a Victoria Aveyard. Tava, assim, bastante ansiosa, né? Porque a gente tem bastante, assim, opiniões adversas sobre a Rainha Vermelha. Mas, assim, eu sabia que, de alguma forma, a autora, ela ia estar um pouco mais madura aqui nessa história. E eu tô bastante contente com o que eu tô vendo aqui. Por enquanto, assim, com relação aos personagens, assim, tô me relacionando super bem com eles. Tô gostando da forma como ela tá apresentando eles. Só uma personagem que eu tô com um pouco de pé atrás. Vamos ver como que ela vai se desenvolver, porque eu não me senti convencida por ela ainda, mas eu acho que o que eu mais tô gostando até então, a gente tem assim cenas de ação muito legais, muito bem descritas, e o que eu mais tô gostando, acho que é o universo. Ele é realmente bem vasto, sabe? Ele é grande, ele é aquele tipo de universo que ele gera confusão, não tem como a gente pegar tudo de uma vez, sabe? Eu dei uma estudada no mapa, dei uma olhadinha, porque eles citam bastantes lugares, e falam de pessoas, e falam de continentes e tal, então é legal a gente dar uma estudadinha pra não ficar tão perdido assim, mas tô gostando dessa complexidade, porque assim, pelo menos pra mim, é sempre muito bem-vinda quando eu começo um livro de fantasia. Então tô curtindo bastante, e o ritmo também, assim, tá muito, muito, muito legal. Acho que passada um pouquinho aquela confusão inicial,
Você, assim, quer devorar a história. É aquele tipo de livro que dosa bem, sabe, o diálogo com a descrição. Então, assim, tô bem surpresa, eu vou falar pra vocês. Não esperava que eu fosse me surpreender tanto assim à primeira vista, mas eu acho que eu li 1/3 do livro. Eu estou na página, tô na página 183, então, assim, tem um caminho aí pela frente. Mas por enquanto, assim, eu tô bastante feliz com o que eu vi aqui. Espero que isso continue. Depois, então, que eu tiver mais algumas considerações, eu volto, então, pra contar pra vocês o que rolou, o que está rolando e o que vai rolar. I don't know, I don't know, I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. I don't wanna grow, just live myself. Eu acho que meu cartão de memória tá cheio, mas eu vou tentar fazer esse take pro vlog. E tá tendo obra, vocês ignorem o barulho, tá bom? E, gente, olha a minha lua, que linda! Coloquei ali em cima pra aparecer pra vocês. A gente precisa falar sobre os personagens dessa história. Eu continuo gostando bastante, a gente teve um plot twist aqui, mais ou menos no meio, bem assim certinho no meio da história. A gente teve um plot twist que eu já estava sentindo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu fico feliz quando eu acerto as coisas nos livros, gente, nossa. E foi um plot twist muito legal, porque a gente tava chegando no momento, assim, da história que, tá, mas e aí, sabe? O que vai acontecer, sabe? Vamos andar, alguma coisa precisa acontecer. Foi um plot twist muito bem-vindo, muito interessante mesmo, eu gostei. Mas a gente precisa conversar sobre esses personagens. No geral, eu gosto de todos os personagens. Não tem nenhum personagem que me irrita, assim, pra valer. Mas são personagens... Como é que eu posso dizer? Eles são meio burros, né, gente? Porque assim, eu falei pra vocês que a gente teve um acontecimento colossal no início desse livro. E foi ele que desencadeou, então, as outras coisas, né? A gente tá acompanhando a história por causa desse acontecimento. Então, assim, deu um problema ali no início e eles precisam tentar resolver esse grande problema. E aí, o que eles fazem? Eles precisam ir atrás de certas pessoas. Agora é o barulho do gás. Vamos esperar o gás passar e depois eu volto, tá bom, gente? Eu não lembro aonde que eu parei, o que eu tava falando antes. Mas bem, eu lembro que eu tava falando que teve um acontecimento aqui e eles precisam lidar com isso. Algumas pessoas precisam lidar com isso. Então, como que eles vão lidar? Eles precisam achar algumas pessoas, alguns objetos, ir atrás de um exército e tentar lidar com a situação. Esse é o plano A. Qual que é o plano B? Qual que é o plano C, sabe? Tipo, isso aqui tem tudo pra não dar certo. O plano A tem tudo pra não dar certo. O que eles vão fazer caso isso não dê certo, então? Eles não pensam, sabe? A única personagem que pensa um pouco mais, assim, ela é uma assassina. Ela tá ali pelo dinheiro, é uma mercenária. E aí tem um outro personagem que ele é um ancião, ele é um imortal. Ele tem centenas de anos, mas parece que ele tem 12. Ele tá mais assim, preocupado em cutucar essa assassina, sabe? Ai, tomara que você morra. Ai, não vejo a hora que você vai deixar a gente, que você vai concluir ali o seu trabalho e você vai deixar a gente. Mas não, gente, ele deveria deixar a picuinha de lado e pensar, meu, essa mulher é inteligente, essa mulher, ela luta bem pra caramba, sabe? Vou deixar as adversidades de lado e vou tentar conquistar ela, sei lá, oferecer mais dinheiro pra ela continuar acompanhando a gente. Mas não, ele fica nessas farpinhas que a gente sabe no que vai dar essas farpas, né, gente? A gente sabe, né? Mas enfim, eu acho que esse personagem que é o ancião, ele só tem músculo, ele não tem nada de cérebro. E os outros personagens que são mais novinhos, eu acho até ok eles serem mais burros, porque eles condizem assim com a idade deles. Apesar de que a gente tem uma personagem aqui que é a Coraine, que ela tem 17 anos, é uma adolescente. Antes dela embarcar nessa jornada, ela era uma personagem assim que fazia muitas coisas, que administrava muitas coisas, aparentemente era perspicaz, que era inteligente, mas depois que ela se juntou a essa trupe, a inteligência dela meio que sumiu, sabe? Então ela só tá andando ali com o fluxo, vamos lá, vamos salvar o mundo, vamos lá conversar com a pessoa, vamos conquistar o nosso exército. E aí só fica essa assassina, que ela é sim convencida, ela é uma personagem que eu acho que ela não vai agradar todo mundo, mas eu gosto dela. Isso irrita um pouco, irrita. Ainda não me sinto assim completamente irritada, gosto desses personagens, mas eu fico pensando, gente, vamos pensar, gente, sabe, vocês estão correndo risco, sabe, gente, não é assim, vocês não podem confiar facilmente nas pessoas. Então vamos ver até quando eu vou ter paciência com essa burrice deles, né? E vamos ver, assim, até quando essa personagem, assim, vai continuar sendo babá dos outros, né? Que é a mercenária, que eu acho que ela não vai ter muita paciência.
e eu espero que eles tenham um pouco mais de inteligência para lidar com as situações, sabe? Então, acho que por enquanto é isso, gente. Eu continuo gostando da história, eu acho que essa reviravolta foi muito legal, foi muito bem-vinda pra trama, ela precisava disso. Uma reviravolta que eu curti bastante, que eu vibrei bastante, fazia tempo, assim, que eu não vi uma reviravolta desse tipo, assim, no livro. Mas eu espero muito mais esses personagens. Então, acho que por enquanto é isso. Atualizei vocês. Falei mais, assim, sobre os personagens, porque é algo que eu acho que eu tava devendo aqui neste vlog. Então, depois que eu ler mais um pouquinho, eu queria terminar esse livro nesse final de semana, mas acho que vai ser impossível. Tô na página 300 e pouquinho, 306. Aí depois que eu avançar um pouco mais, eu volto. Então... Eu liguei a câmera aqui pra fazer mais um take desse vlog, mas eu não lembro sobre o que eu ia falar. Ah, lembrei! Gente, eu não consigo parar de abraçar esse quadrinho, sério. Eu tô, assim, muito apaixonadinha por essa história, ela é perfeita. Nossa, que quadrinho. Eu já conhecia um pouquinho da história do Arlindo, né? Nunca, assim, peguei pra acompanhar completamente, não sei se teve alguma modificação pro quadrinho. E, gente... que história preciosa, sabe? Eu tô muito feliz de ter conhecido o Arlindo, de ter passado um tempo com ele. E, sério, assim, fez o meu coração ficar quentinho. Era, assim, o que eu esperava com essa história e mais. Principalmente, gente, acho que o mais legal desse quadrinho aqui... e acho que o que mais, assim, conversou comigo é que ele é da minha geração. Esse livro aqui, ele é cheio, ele é recheado de referências dos anos 2000, sabe? Desde música. Gente, tem, assim, esses pirulitinhos, formato de coração, que na época, assim, que eu ia pra escola, era uma febre isso daqui, sabe? Então ele conversou muito comigo, foi muito, muito legal. Tem outras diversas referências, sabe? Referências ao RBD, tantas coisas, assim, eu me senti em casa, fiquei super nostálgica com relação a isso. Mas a história do Arlindo, assim, é super, super preciosinha. Aqui a gente tem, assim, um garoto, um jovem de ensino médio, então, que tá tentando se conhecer, que tá tentando ali se encontrar. Mas ele mora, assim, numa cidadezinha pequena, onde as coisas não são fáceis. Ser diferente, eu não posso usar esse termo. Ser como o Arlindo é muito difícil, né? Principalmente naquela época, a gente tá evoluindo um pouquinho mais, mas nem tanto, né? Eu acho que nessas cidadezinhas, assim, as coisas continuam difíceis. E ele não pode ser ele mesmo nem dentro da própria casa, porque o pai dele, assim, é bem difícil, bem complicado. Então a gente vê ele tentando se descobrir, mas sem o espaço, sabe, para se descobrir. E é muito, muito, muito difícil. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue ver que ele consegue ter motivos para sorrir, consegue encontrar amigos leais, outros nem tanto, e assim, nem é por pura maldade, mas falta uma conexão mesmo, ou falta também os amigos se descobrirem e se aceitarem, sabe? Então, gente, assim, foi uma jornada, assim, muito especial de acompanhar o Arlindo e os seus amigos, e também a autodescoberta dele e também da família. Foi, assim, muito, muito legal. Eu terminei, assim, de ler, eu lia com medo de chegar no final. Então eu li assim, falando, meu Deus, ai, já passei da metade. Ai, falta pouco pra acabar. Ai, não quero que acabe. Mas assim, com certeza eu vou reler e eu quero que essa história, assim, continue me acompanhando. Eu queria que tivesse continuação, sabe? Mas será que vem aí? Vamos torcer, né? E eu já falei pra minha irmã e já falei pra minha mãe que elas vão ler essa história. Eu vou fazer elas lerem Arlindo, porque é um sentimento muito especial.
sabe? Dá um quentinho no coração você vê ele se descobrindo e ver ele criando, assim, certas raízes e criando segurança, assim, para saber quem ele realmente é. E acho que uma das coisas mais legais, uma das frases mais legais que tem aqui nesse livro, que é a tia dele que fala para ele, ela fala que a gente nunca tá sozinho porque a gente se tem. Ai, gente, então são coisinhas assim, sabe? Como essa. Eu gostei demais, então com certeza, assim, virou favorito. Eu tava precisando, a gente tava vivenciando dias muito complicados, dias pesados, sabe? Mas é por isso, sabe? É sobre isso. São por essas histórias, assim, que a gente tá aqui, que eu tô aqui, no caso. Então, amei demais, fica aqui a recomendação pra vocês. Vou continuar com esse vlog quando eu avançar um pouco mais, então, em Destruidor de Mundos. Eu tô, assim, na reta final, eu acho que quando eu acabar, na verdade, Destruidor de Mundos, então, eu volto aqui pra finalizar o vlog. Vamos então finalizar este vlog. Acabei de gravar um vídeo polêmico, de uma book tag polêmica. Não sei qual vai ao ar primeiro, se é a book tag ou se é o vlog. Mas finalizei então, gente. E tem muitas coisas pra falar pra vocês. Não sei muito bem o que eu vou falar, mas bora lá. Temos um saldo muito positivo, então, com relação à minha experiência lendo Victoria Aveyard. Então, tanto que eu comentei em algum lugar que eu fiquei com vontade de ler A Rainha Vermelha, porque eu realmente gostei aqui da construção de mundo, né? E, gente, esse é o principal ponto positivo dessa história. A construção de mundo. Sério, eu fiquei, assim, encantada com o universo que ela criou aqui. Não vou falar só mundo, porque ela realmente criou um universo, né? Como eu já falei pra vocês, a gente tem aqui aquele mapa bem, assim, incrível, muito bem, assim, definido, né, demarcado, onde a gente tem Todala, mas a gente tem ali alguns fusos, na verdade, onde você consegue meio que ter abertura para demais esferas, né? Então a gente consegue ver que existem outros mundos e literalmente abrir uma porta, né, uma chave para tanto ir para outro mundo ou para outras criaturas vir para o mundo de Todala. Então, assim, eu fiquei muito encantada, sei lá, surpresa realmente com esse universo que ela criou aqui. E acho que o livro, ele tem um início ótimo, sabe? O começo, gente, é o começo do tipo que eu gosto, ele é confuso, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas espera, eu não entendi aquilo. Tanto é que eu terminei o livro, reli, assim, o começo, e aí fez muito mais sentido, assim, perdeu aquela confusão, né? Então, é muito interessante quando esses inícios mais confusos causam isso, porque você tá por fora, você não entende nada daquele universo, e agora tudo faz sentido, né? Então, a gente tem ali um início confuso, que ela não para pra explicar tanta coisa. Ai, essas cachorradas. Então, assim, eu amo esse tipo de início que é dedo no cu e gritaria. E acho que ele foi, assim, catastrófico e tudo começou a se desenvolver a partir de então. Gosto também que esse livro ele é cheio de reviravoltas, gente. Algumas reviravoltas são previsíveis, você consegue sentir a tensão de algo que vai acontecer. Mas muitas vezes você consegue sentir isso em alguns livros e eles deixam a desejar, né? Aquela reviravolta não vem. E aqui a autora não tem medo de colocar essas reviravoltas, de colocar esses plot twists, sabe? Então é mais um ponto positivo pra história. E também curti o ritmo, né? Acho que ele tem um ritmo muito bom. A hora que ele começa a desacelerar ali, você fala, tá, mas e aí? Não vai acontecer mais coisa? Aí ela dá uma virada aí na metade. Aí mais pra frente, a hora que começa as coisas ficarem mais monótonas, inclusive depois, assim, do meio, que ele tem um acontecimento muito interessante, a história, ela dá uma caidinha, assim, eu acho que a gente tem uma barriguinha aqui nessa história, mas, assim, o final, ele volta a ser muito bom. O final, assim, é bem frenético e diferente do que eu imaginei, eu gostei bastante, né? Então, assim, universo ok, achei a trama bastante interessante também, ritmo legal, com algumas ressalvas, e assim, a parte
principal que ficou devendo e sim, que impediu que eu amasse esse livro são os personagens, né? Eu já tinha falado pra vocês que eu estava com dificuldade de me apegar a eles e isso permaneceu até o final. Eu acho que falta carisma pros personagens, sabe? Às vezes eu vejo uma grande oportunidade para eles se aproximarem, para eles se conhecerem, e quando eu falo se aproximarem, eles se aproximarem da gente também, não só um do outro, sabe? Mas parece que falta algo nos personagens. Eu achei que faltou carisma, né, entre eles. Gosto muito da Sorasa, né? Sorasa, não sei como fala o nome dela, como eu falei pra vocês, que é a ladra. Não, ela não é uma ladra, ela é uma fora da lei, uma assassina de aluguel. Ela é algo do tipo, né? E eu gosto muito dela. Acho que ela é sim uma personagem caricata, mas acho ela uma boa personagem mesmo assim. Isso não faz com que eu desgoste dela. E gosto muito ali dos personagens que meio que acompanham ela, que são também meio que fora da lei, sabe? A gente tem outra personagem ali, caça-recompensas, a gente tem um outro sacerdote ali. Esse sacerdote, aliás, quando ele entrou na história, eu amei ele, adorei o senso de humor dele, queria mais, assim, do personagem, queria até que ele tivesse um ponto de vista, porque eu achei ele bem interessante, queria que ele tivesse entrado antes pra história, que é o Charlie, e a gente tem também uma outra personagem que entra mais pro finalzinho, e eu curti muito bem ela, né? Agora, com relação a Coraine, eu gosto da personagem, sabe? Ela tem tudo pra conquistar a gente, mas falta alguma coisa ainda pra eu me importar com ela, sabe? E gostar pra valer dessa personagem. Então, ainda não consegui me apegar a ela. Mesma coisa também, como é o nome do outro menino? Do Andrew, né? A gente também tem o Andrew aqui. E ele é um bom personagem, mas eu também sinto que falta alguma coisinha ali, sabe? Ele parece ser insosso e eu queria gostar mais dele, né? E acho que esse é um problema não só dos personagens, mas também do relacionamento entre eles, que parece que não vai pra frente, sabe? Que eles não desenvolvem. E, gente, assim, o personagem mais aleatório e mais, assim, não sei muito o que falar sobre ele é o Dom, né? Que é o Dom Macridam. Que eu não gosto desse personagem, acho que ele é o mais insosso da história. Ele tem ali, ele é muito importante, ele equivale ali por 5, 6 soldados, né? Porque ele é muito forte, ele é enorme. Mas eu não consigo gostar do personagem, sabe? Não consigo me importar pelo personagem, não gostei dele. Mas os outros, assim, eu gosto, mas ainda falta um pouco mais de carisma pra eu me importar com eles e me importar com o relacionamento que eles têm entre eles, né? Tirando ali Sorasa e os seus dois amigos ali, que esses daí achei show, gostei muito deles. Então é isso, gente, eu enxergo muito potencial nessa história, eu realmente fiquei encantada com esse universo e acho que ele é quase uma história adulta, sabe? Porque com exceção de algumas coisas aqui e outra ali, sabe, que faz que a gente consegue ver, né, que ele é um livro YA, né? Eu achei esse livro quase adulto. E gosto que também aqui a gente tem um pouquinho da visão do outro lado, a visão antagonista da história, que é muito importante. Se a gente não tivesse essa visão dos antagonistas, ia parecer que eles apenas eram maus, que eles estavam aqui apenas para destruir o mundo. Mas a gente consegue enxergar, sabe, a ambição por trás das coisas que eles fazem, qual que é a motivação deles. Então eu gostei também disso. E acho que é isso, gente. Gostei muito dessas reviravoltas. O universo, assim, é o ponto alto. E eu espero que a autora consiga trabalhar um pouco melhor o desenvolvimento dos personagens, né? E assim, quem sabe causar algumas mortes. Mas fora isso, eu curti bastante o livro. Como eu disse então pra vocês, estou com um saldo positivo então com a Victoria Aveyard. Inclusive, gente, saiu uma notícia recentemente de que vai ter adaptação de A Rainha Vermelha. Então assim, juntamente com esse livro aqui que eu gostei da escrita dela e do universo dela, talvez, será que vem aí? Fiquei com vontade então de conhecer o outro livro, a outra história da autora. Então, aproveitar que vai ter adaptação. E gostei, curti bastante, então, esse livro. E espero, assim, ansiosa pelas continuações. Quero saber o que vai acontecer, sabe? O que a autora vai continuar trabalhando nesse universo aqui. Que, assim, é muito bom, mas tem tudo pra dar errado as coisas. Tem tudo, assim, pro mal vencer, vamos dizer, né? Que é muito, muito difícil.
Então, estou bastante curiosa para saber sobre a continuação. Nem sei ainda se tem data. Eu acho que é uma trilogia, né? Eu acho. Mas nem sei se tem data. Mas essa é uma história grande. Faz sentido ter mais de um livro, sabe? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada aqui. E também lendo Arlindo, que não está por aqui agora. E me contem, então, o que vocês acharam dessa leitura e se vocês já leram. Vi muita gente lendo. E me contem se vocês estão com vontade de ler. Então, fica aqui a dica, fica a minha recomendação também. E é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, então, em mais esse vlog de leitura. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!